Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje em destaque a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal do dia 29 de maio de 2013 e também a audiência pública sobre regime prisional realizada esta semana. Karina, é uma audiência pública que tem uma relação direta com os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. As audiências, na verdade, são um instituto que existe exatamente para fornecer subsídios para os julgamentos que normalmente vêm ao plenário do STF. Exatamente. Abre-se para que a comunidade técnica específica sobre um determinado assunto que chega ao Supremo Tribunal Federal para julgamento possa trazer os seus argumentos, os seus esclarecimentos e a partir disso desses relatos que foram produzidos durante a audiência pública possam servir de subsídios para a elaboração dos votos, tanto do relator no momento da condução do julgamento, como também dos demais ministros que deverão pronunciar-se sobre os temas. Normalmente, essas audiências públicas, elas são convocadas pelos ministros diante de circunstâncias e temas de grande relevância nacional. E é o caso dessa audiência pública que foi realizada nessa semana, sob a condução dos trabalhos pelo ministro Gilmar Mendes e que deve trazer, com certeza, uma grande elucidação sobre o tema para o julgamento de um recurso extraordinário que trata justamente sobre o sistema prisional no Brasil. Pois é, portanto, tema polêmico na audiência pública desta semana no Supremo Tribunal Federal, substituição da pena em regime semiaberto por prisão domiciliar quando o Estado não oferecer vaga no sistema prisional. O relator do processo é o ministro Gilmar Mendes, que conversou sobre o tema em uma entrevista exclusiva à TV Justiça. O que nós estamos discutindo nesse recurso extraordinário é se foi correta, adequada a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ao verificar que não havia no Estado vagas para presos do regime semiaberto, determinou que eles cumprissem a pena em regime aberto. De fato, a falta de vagas nos presídios é de responsabilidade do poder público. Essa é a discussão que nós estamos travando. E hoje já se sabe, o Brasil tem algo em torno de 540 mil presos para um estado de vagas que não ultrapassa muitos 300 mil. Logo, nós já estamos com uma notória superlotação. De fato, o preso fica aí, às vezes, à disposição da justiça, a tramitação é lenta do processo, não há decisão e, por isso, esse número expressivo e, às vezes, até talvez constrangedor, não é? Um número elevado. Praticamente a metade da população carcerária é de presos provisórios. Eu tenho defendido também a possibilidade de, talvez em determinados crimes, mas talvez a gente pudesse ampliar, que nos casos de prisão em flagrante, tanto quanto possível, houvesse logo a apresentação do preso ao juiz. Eu imagino que se esse quadro se verificasse, o juiz tenderia a não confirmar, como faz hoje, de maneira quase que automática, a prisão em flagrante, transformando a prisão em flagrante em prisão provisória. Sem dúvida nenhuma, o Brasil tem esse déficit sério. Nós temos aí, os números variam, mas fala-se de 40 a 70 mil presos em delegacia. E não só presos provisórios, mas também presos já com sua condenação definitiva, portanto, presos já cumprindo pena. Uma situação, portanto, ilegal diante da legislação hoje existente. E esse é um tema que precisa ser resolvido. Eu espero que nós tenhamos luz sobre a questão que vamos discutir e que tenhamos também uma radiografia, mais uma oportunidade de análise do sistema prisional para que, de fato, possamos contribuir para a evolução nessa matéria que é extremamente sensível. É preciso realmente tratar esse tema com prioridade. Isso diz mal do sistema como um todo, do sistema prisional, do sistema de justiça criminal, da falta de respeito aos direitos humanos.
O relatório desta audiência vai servir de base para os ministros durante o julgamento de um recurso extraordinário que questiona a mudança de regime no caso de superlotação nos presídios brasileiros. Vamos rever como foi a audiência na reportagem de Adilson Mastelari. Foram 2 dias de audiência em que 33 instituições públicas e privadas e autoridades abordaram vários pontos do sistema prisional. Hoje, a população carcerária no país passa de 540 mil presos, uma superlotação, uma vez que os presídios têm capacidade para 300 mil. Situação que no Rio Grande do Sul levou o Tribunal de Justiça a determinar que condenados em regime semiaberto podem cumprir pena em regime domiciliar, caso não existam vagas nas penitenciárias. Contrário a essa decisão, o Ministério Público do Rio Grande do Sul apelou com recurso extraordinário por considerar a medida inconstitucional. À medida em que réus condenados por roubo qualificado, por homicídio, possam cumprir a reprimenda penal em casa, há uma grande sensação verdadeira de impunidade. O recurso extraordinário vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que convocou a audiência para obter as informações necessárias para que os ministros possam conhecer o caso com profundidade e, assim, estar preparados para o julgamento. Parte dos expositores, como o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, defende o regime domiciliar por ser menos gravoso. Já para o Conselho Nacional de Justiça, é necessário ter parâmetros para analisar caso a caso. Nós entendemos que, por tipo delitivo, se o sujeito é não reincidente ou é primário, enfim, há uma série de critérios que o juízo da execução tende a avaliar caso a caso e diante da circunstância concreta que ele estiver diante de si. Outro problema levantado na audiência é em relação ao descumprimento da decisão do STF quanto à substituição de pena mais branda na falta de vaga nos presídios. A edição de súmula vinculante foi pedida para obrigar os juízes a substituir a pena nessas condições. Completo descaso, uma violação do princípio da legalidade, da igualdade, porque pessoas em situações diferentes hoje estão submetidas ao mesmo tratamento e também do princípio da individualização da pena. Os expositores mostraram ainda um quadro do sistema prisional no Mato Grosso do Sul, fronteira do Brasil com Bolívia e Paraguai e que faz divisa com 5 estados. Lá, a situação é diferenciada do restante do país. Existem vagas no semiaberto, mas o problema está no regime fechado. Podemos ter como alternativa a mudança de um regime ou, de repente, a aplicação de um regime mais benéfico ou menos gravoso àquele que está no regime semiaberto? Sim. Só que nós temos que verificar tão somente a questão do perfil desse preso. O ministro Gilmar Mendes, do STF, encerrou a audiência que, segundo ele, trouxe relatos muito ricos, sérios e cuidadosos sobre o problema carcerário no país. Nós tivemos aqui 2 dias, 3 sessões de debates extremamente enriquecedores sobre o sistema prisional e todas as suas implicações. Se nós já temos dificuldade de fazer o controle dos presídios, como vimos em várias exposições em alguns estados, que dirá acompanhar as situações desses apenados que vão para a rua, que vão para casa. Mas, em suma, temos que fazer uma análise e temos que fazer um esforço para superar esse quadro que é preocupante de insegurança em função do caos reinante no regime prisional. Então vamos rever apenas o número do recurso extraordinário, que é o 641.320, que será julgado ainda. É um recurso que tem repercussão geral reconhecida, discutindo se o condenado, estando em regime semiaberto, pode cumprir a respectiva pena em regime aberto ou prisão domiciliar, caso não exista no sistema prisional local uma situação adequada para acomodá-lo. Karina, essa questão dessa diferença desses regimes prisionais? Nós temos 3 formas de cumprimento de pena. No regime fechado, em que a pessoa condenada ela deve se recolher à penitenciária e cumprir a sua pena. E nós temos o semiaberto e o regime aberto,
ou a prisão domiciliar, no caso também. Nesse caso, o regime semiaberto seria a possibilidade deste preso, durante o dia, ficar livre, mas à noite, passar a noite na penitenciária, se recolher ao sistema prisional. O que se discute aqui é justamente essa superlotação das penitenciárias no Brasil, com um relato, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, como vimos, uma situação de ilegalidade em que presos condenados estão ainda em delegacias, não foram deslocados para o local adequado, justamente em relação a essa superlotação, esse regime semiaberto estaria sendo impossibilitado de ser cumprido e justamente uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, perdão, veio ao Supremo por força desse recurso extraordinário, questionando justamente a decisão no sentido de que, não havendo a possibilidade de se cumprir no regime semiaberto a pena que foi condenado, ele seria colocado, então, para cumprir a pena no regime aberto, em que ele ficaria livre, não teria essa obrigação de se recolher no período da noite, mas com uma certa restrição da liberdade, ou então numa prisão domiciliar. A pergunta que se faz é, isso é constitucional ou não? Para responder essa pergunta e o julgamento desse recurso extraordinário, o ministro, portanto, convocou essa audiência pública e acredita-se que em breve, né, dependendo da pauta dos julgamentos, esse recurso extraordinário pode vir a julgamento ainda esse ano ou a depender da pauta de julgamentos prevista no Supremo Tribunal Federal. O que se faz no caso, em tese, é trazer argumentos, ouvir a sociedade, ouvir o Ministério Público, ouvir as pessoas interessadas e também levantar essas polêmicas acerca do cumprimento da pena, se o réu é primário ou reincidente, todas essas circunstâncias e de que forma poderia se monitorar nesse sistema aberto o cumprimento dessa pena, se isso não serviria, como a gente viu na reportagem, como uma forma de abrandamento do tipo da pena em razão dessa superlotação, enfim. São vários fatores, não só jurídicos, mas também políticos, que devem ser levados em consideração no momento do julgamento desse recurso extraordinário, que, como você mesmo disse, tem repercussão geral reconhecida. Então, se o Supremo decidir que não pode haver essa modificação, né, quando ele está condenado no regime semiaberto, não havendo alocação para ele nesse sistema penitenciário, ele cumprir no sistema aberto, se o Supremo disser que isso é inconstitucional, nenhum juiz no Brasil poderá dar uma decisão nesse sentido, por força, nenhum juiz, na verdade, dentro desses recursos que estão pendentes de julgamento em razão desse RE. Né? A força nesse recurso extraordinário não é uma força vinculante, mas sendo o recurso extraordinário, com repercussão reconhecida, a decisão do Supremo vale como parâmetro para várias decisões dos tribunais que têm também recursos pendentes de julgamento. Como você disse, Karina, é um processo que tem repercussão geral do ponto de vista legal em relação à aplicação do direito, tem repercussão no sentido da análise constitucional, processual e existe uma repercussão social muito grande. E claro que quando o processo vier a julgamento, você estará acompanhando aqui na TV Justiça. E você vai ver no segundo bloco os destaques entre os julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária do dia 29 de maio de 2013, quarta-feira, daqui a pouco, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta, agora com os destaques da sessão plenária da quarta-feira, dia 29 de maio. Esta semana, excepcionalmente, nós tivemos uma única sessão plenária no dia 29 de maio. Não foi uma sessão única, foi dividida em duas partes, como normalmente acontece, mas apenas na quarta-feira, por conta do feriado de Corpus Christi, no dia 30 de maio, portanto, de 2013, este ano. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, neste dia, julgaram um recurso extraordinário contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O TJ entendeu que não caberia correção monetária sobre um valor que o Estado deveria pagar a uma mulher. Ela reconheceu, ou melhor, ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal para ter direito à atualização do valor. Vamos rever na reportagem de Daniela Garcia o resumo da sessão. No plenário, a análise era para saber se seria possível aplicar a correção monetária no período entre a data do último cálculo do valor devido e o dia do efetivo pagamento da chamada requisição de pequeno valor, o RPV, que nada mais é do que uma dívida do Estado reconhecida judicialmente com valor fixado em lei. Os ministros do Supremo decidiram que a autora do recurso tem direito à atualização do valor e o período de incidência deverá ser entre a data do cálculo da dívida e a data
data de expedição da RPV. O relator, ministro Joaquim Barbosa, votou nesse sentido. A meu sentir, a circunstância de o Tribunal de Justiça ter motivado a rejeição do pedido da recorrente com a preclusão não leva à falta de pré-questionamento. Caracterizada a mora e a inflação, é cabível a correção monetária do crédito de RPV pago fora do tempo. O ministro Teori Zavascki acompanhou o voto do relator, mas acrescentou: a correção monetária é devida independentemente do prazo. Ter um acordo para cálculo da correção monetária deverá sempre ser o da elaboração da conta. O ministro Luiz Fux também acompanhou o relator e destacou que certos lugares do Brasil já calculam automaticamente. Há determinados tribunais em que já há um sistema eletrônico em que emitida a RPV, automaticamente esse depósito eletrônico já vai sendo corrigido até o seu efetivo pagamento. O ministro Dias Toffoli fez uma observação com relação ao prazo, mas também votou para prover o recurso. Eu admito a correção monetária desde que, entre a data do cálculo e a do efetivo pagamento, tiver superado o período de 1 ano. O ministro Lewandowski discordou. A correção monetária não significa um plus, mas sim a falta da correção monetária seria um mínus com relação ao valor efetivamente apurado em juízo e correspondente à indenização. Com repercussão geral reconhecida, o recurso acabou sendo aceito por maioria. No início da sessão, o Estado do Rio Grande do Sul chegou a afirmar que a matéria não seria assunto para repercussão geral. Esse processo, embora esteja em repercussão geral, entendemos que ele não passa dos limites do conhecimento. Mas o argumento não convenceu. Vamos destrinchar um pouquinho mais o processo julgado na primeira parte da sessão plenária deste dia 29 de maio, uma quarta-feira. Como vimos, é um recurso extraordinário sobre a possibilidade de correção monetária referente ao pagamento da RPV, requisição de pequeno valor. Antes do julgamento, a repórter Carla Lucena foi conferir o tema deste processo. O direito de receber esta dívida foi concedido a uma servidora pública do Rio Grande do Sul. A mulher ganhou na justiça o direito de receber pagamentos correspondentes às parcelas atrasadas referentes a promoções. Agora, a servidora pede a correção monetária e o pagamento de juros desses valores. A defesa alega que entre a data base do cálculo que definiu o valor a ser depositado e o efetivo pagamento, passaram-se 3 anos. De acordo com os advogados, a demora causou prejuízos à servidora. O juiz de primeiro grau negou o pedido sob alegação de ausência de previsão legal para o caso. A requisição de pequeno valor existe para os casos em que a condenação não supera 60 salários mínimos. Acima disso, o Estado paga os chamados precatórios. O relator do recurso no Supremo Tribunal Federal é o ministro Joaquim Barbosa. Para a Procuradoria-Geral da República, o pedido da servidora deve ser negado. Pois é, e qual foi o voto do ministro relator Joaquim Barbosa, que nós vamos ver agora. Mais detalhes do processo: recurso extraordinário com agravo 638.195. Relator ministro Joaquim Barbosa, Fátima Rossi Camargo Bedini versus Estado do Rio Grande do Sul. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A decisão contestada, embora tenha assentado a possibilidade de atualização do valor da chamada requisição de pequeno valor, coincidência da correção monetária e dos juros de mora, desde a expedição da verba até o efetivo pagamento, afirmou estar preclusa a pretensão de atualização do valor. Essa preclusão, segundo aquela decisão, seria desde o último cálculo realizado, porque deveria ter a recorrente diligenciado, segundo essa interpretação, antes da expedição da RPV para a correção do cálculo. Karina, antes de eu lhe perguntaria o que sustentou a recorrente, mas aqui também cabe uma pergunta básica. Vimos algumas definições. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa sigla que foi tão falada neste julgamento, que foi o destaque da sessão plenária da quarta-feira, RPV. Trata-se da requisição de pequeno valor. Nós temos nas dívidas reconhecidas judicialmente envolvendo a União, os estados, os municípios ou mesmo o Distrito Federal, nós temos que essas dívidas elas são pagas de 2 formas. Ou por meio do precatório,
que a gente sabe que aquele crédito que nós temos a receber em razão de uma dívida judicialmente reconhecida vai para uma lista cronológica de pagamento pelo Tribunal de Justiça, e é tão discutido e tão polêmico o tema. E nós temos a requisição de pequeno valor, que de acordo com a própria legislação fixa, determina qual é o limite do valor que será esse pequeno valor para fim de pagamentos dessa forma diferenciada, que não por meio do precatório. Então, nós tínhamos aqui uma servidora que tinha uma dívida a receber do Estado do Rio Grande do Sul. Ela já havia recebido o valor, mas questionou o pagamento em razão de não ter, com relação a essa dívida, sido calculado juros de mora por conta do atraso no pagamento e também a correção monetária. O que ela alegava era que justamente a ausência da correção monetária sobre esses valores da dívida já reconhecida, haveria de uma certa forma, um prejuízo para ela, porque a correção monetária, na verdade, o que nós vimos durante, inclusive, o julgamento, trata-se de uma reposição do valor da moeda. Então, não se trata de uma punição para o Estado, a incidência desse valor, dessa correção monetária, como forma de pagamento no valor de forma atualizada, vamos dizer dessa forma. Então, nesse recurso extraordinário, o que ela buscava justamente era saber se era devida à correção monetária ou se, da forma como alegou o Estado do Rio Grande do Sul, ela deveria requerer essa atualização monetária, o que nós vimos numa discussão também, que os ministros disseram, muitos tribunais acabam fazendo essa atualização de forma automática, sem a necessária provocação da parte credora. Então, ela alegava que isso deveria ter sido feito, não foi, e que por isso ela teve um prejuízo, traz o processo até o Supremo Tribunal Federal, via recurso extraordinário, para se decidir. Deve incidir a correção monetária nas requisições de pequeno valor e a partir de quando? Desde a data em que se verificou o montante do débito até a data do efetivo pagamento ou até a data da expedição dessa requisição de pequeno valor. Era isso que se tratava o recurso extraordinário e sobre isso os ministros se debruçaram na quarta-feira. Nós vimos parte dos votos dos ministros, parte do voto do ministro relator na reportagem de Daniela Garcia e agora nós vamos ao final do voto do ministro Joaquim Barbosa. Constato, portanto, o transcurso no prazo de 1 ano, 9 meses e 11 dias entre a data em que foi realizado o primeiro cálculo e a expedição da RPV. Eu busquei 3 índices para apurar a gravidade inflacionária nesse período e obtive os seguintes resultados acumulados. INPC, 6,95%. IGPM, 5,98%. E Selic mensal, 26,75%. Desprezada a Selic, por se tratar de índice de remuneração de capital oferecido em mútuo à União, os outros 2 índices se aproximam bastante do rendimento da caderneta de poupança, apurada em 1 ano, segundo a antiga metodologia. A perda de valor equivalente a 1 ano do rendimento de caderneta de poupança parece-me bastante relevante para ser ignorada. Contudo, como não foi comprovada a prática de ato culposo imputado ao Estado recorrido, não se pode imputar-lhe responsabilidade pela mora. São cabíveis, portanto, os juros moratórios. Ante o exposto, eu conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento para reconhecer o direito à aplicação da correção monetária calculada no período entre a data da elaboração da conta e a da expedição da RPV. É como voto. Karina, foram muitos debates, o próprio ministro Gilmar Mendes, em determinado momento, ele até reajustou o voto. O ministro Marco Aurélio, inclusive, não propriamente divergiu, ele deu procedência, mas em maior extensão. No final das contas, do frigir dos ovos, como é que ficou o resultado desse julgamento? Eles acabaram provendo o recurso para entender que incide sim a correção monetária, ela tem direito, os argumentos trazidos por ela faziam todo sentido e essa correção monetária é devida desde o momento em que foi feito o cálculo do valor da dívida até o momento da
da expedição dessa requisição de pequeno valor. Então, por isso, foi provido o recurso. O ministro Gilmar Mendes, no primeiro momento, votou no sentido que ajustou o voto e votou pela negativa, pelo desprovimento do recurso, não concordando com essa correção monetária. O ministro Dias Toffoli, ele concordava também que ela teria direito à correção monetária e argumentava, desde que entre o cálculo e o efetivo pagamento tenha superado o prazo de 1 ano ou o relativo a 12 meses. E no presente caso, como vimos, o ministro, até no voto do ministro Joaquim Barbosa, havia entre a data do cálculo e a data da expedição na verdade, do efetivo pagamento, já havia decorrido 1 ano e 9 meses. Então, por essa razão, o ministro Dias Toffoli também dava provimento. O ministro Marco Aurélio, ele entendia que não tinha apenas o direito à correção monetária, mas também em relação aos juros de mora, em razão do atraso desse pagamento após a expedição da requisição de pequeno valor. No frigir dos ovos, acabou dando provimento ao recurso, reconhecendo, portanto, essa incidência da correção monetária, do momento em que há o cálculo até a expedição da requisição de pequeno valor, e essa decisão deve ser aplicada por todos os tribunais que tenham recursos ainda pendentes discutindo essa mesma matéria. Agora, Karina, esse processo foi exatamente o destaque da sessão plenária da quarta-feira. Aconteceram outros julgamentos, inclusive muitos julgamentos, as chamadas listas dos ministros, inclusive particularmente na segunda parte da sessão plenária, mas também houve o início de julgamento que já estava na previsão de julgamento da pauta do Supremo Tribunal Federal, inclusive sobre a seguinte pergunta: garrafões de água já utilizados podem ser usados novamente por empresas concorrentes? Os ministros do Supremo Tribunal Federal iniciaram o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse tema. Produtores questionaram uma lei do Paraná que permite essa prática. Os ministros devem decidir se o Estado do Paraná pode legislar sobre o tema ou, por ser matéria referente a direito comercial, águas e recursos minerais, somente a União teria competência para elaborar normas regulamentadoras. A ação foi pedida pela Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais. De acordo com a associação, a lei estadual permite que os garrafões de água reutilizáveis sejam usados por concorrentes, ou seja, nenhuma empresa pode impedir que a outra aproveite o recipiente, engarrafe e venda o produto com a marca gravada na fabricação do garrafão. Ainda segundo a autora da ação, a lei pode trazer prejuízos à segurança da saúde pública. Seria possível que um produtor colasse um de uma marca conhecida por ser confiável, por exemplo, e se o adesivo caísse, ficaria apenas o nome registrado no próprio recipiente. Em caso de problemas, a empresa idônea poderia responder pelo erro. Outra questão seria a possibilidade de envasar água comum em recipientes com marca de água mineral. A lei é inconstitucional no entendimento da associação porque estaria usurpando a competência da União, que é a responsável por administrar os recursos minerais. As partes foram procuradas, mas não quiseram gravar entrevista. O julgamento foi iniciado e continua. Houve uma questão de quórum na sessão plenária e para deliberar sobre esse tipo de questão, e ele prosseguirá posteriormente. Com certeza, o ministro Gilmar Mendes já proferiu o seu voto, mas o julgamento, como você disse, foi suspenso em razão da ausência de quórum mínimo para a discussão dessa matéria, que trata de uma matéria eminentemente constitucional, usurpação ou não da competência da União para legislar sobre o assunto direito comercial e direito sobre águas. Bom, estes foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, nós já temos, como sempre, encontro marcado na próxima semana. Na quarta e na quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias. E, como sempre, nós agradecemos a sua companhia, amigo da TV Justiça, e continue aqui na TV Justiça.